Daí, pessoal, mais uma resolução. Em um sistema de coordenadas cartesianas, serão traçados triângulos isósceles. Os vértices da base do primeiro triângulo são os pontos A, com coordenadas -1 e 2, e B, com coordenadas 2 e 2. Os vértices da base do segundo triângulo são 3,5 e 2 e 6,5 e 2. O terceiro triângulo tem os vértices da sua base nos pontos E, 8 e 2, e F, 11 e 2. Prosseguindo com esse padrão de construção, obtém-se uma sequência de triângulos. Com base nesses dados, é correto afirmar que a abscissa do vértice oposto à base do 18º triângulo é... Então, basicamente, o que ele está me dizendo é que eu tenho uma sequência de triângulos isósceles. Então, está colocando aqui uma sequência. Aí, quando chegar aqui no 10º, então esse aqui é o primeiro triângulo, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro, quarto. Quando chegar no 18º triângulo, o que ele quer? Ele quer a abscissa do vértice oposto à base. Então, o vértice oposto está aqui, ó. Esse é o vértice oposto, vou chamar de V18. É o vértice do 18º triângulo. E se tu observar como esses triângulos são isósceles, podendo inclusive serem até equiláteros, né? Porque tu sabe que o triângulo equilátero também é isósceles, né? Ele é um caso especial do triângulo isósceles. Então, o que acontece? A abscissa do vértice oposto à base do triângulo isósceles tem como referência o que? O ponto médio dessa base. O vértice ele cai bem no meio da base, já que os triângulos são isósceles, esse lado igual a esse. Então, na realidade, qual é a minha preocupação? É encontrar o ponto médio da base do 18º triângulo. Então, basicamente, esse aí é o meu objetivo nesse exercício. Então, eu vou construir aqui um esboço desses triângulos só para alicerçar e ter um efeito didático mais concreto para a tua compreensão. Eu vou construir aqui, então, os esboços desses triângulos aí que eu já sei as coordenadas, ok? Então, começando com o primeiro. Deixa eu botar aqui uma outra cor. O primeiro tem vértices -1 e 2. Então, aqui, ó, -1 e y2. Então, tá aqui o ponto A. E o ponto B é 2 e 2. 1, 2 e 2. Então, esse aqui é o ponto B. E esse triângulo isósceles, então, ele terá essa base AB. E o vértice dele é o vértice que tem como abscissa o ponto médio de AB. Né? Claro, porque o vértice tem que ficar bem no meio de AB. Então, se essa distância aqui, ó, é igual a 3 unidades, significa que esse vértice oposto à base tem que ter como x a distância de 1,5 de cada vértice. Então, se eu pegar esse -1 aqui e somar 1,5, 1 e mais meio, ele fica aqui, ó. Ele fica no ponto 0,5. Então, 0,5 aqui será, olha só, será a abscissa do vértice desse triângulo. Aí ele segue o segundo triângulo, dá para chamar então de vértice 1, porque eu estou trabalhando com o primeiro triângulo. O segundo triângulo, ele começa no 3,5 e vai até 6,5 no x, porque o y é o mesmo, ó. O y é 2 e o y é 2. Vou fazer então de uma outra cor. Vou colocar aqui o ponto C, então é 3,5. Então aqui 2, 3,5. Observe que eu estou usando o meu quadriculado aqui, cada 2 quadradinhos eu estou usando uma unidade, né? Então aqui, ó, uma unidade 3,5. Então aqui o 3,5 com o 2. Aqui eu tenho o vértice C. E esse
vai fazer base com um outro vértice D, 6,5. Então aqui vai dar 3,5, 4, 5, 6,5. 6,5 e 2. Eu estou colocando com certo zelo, né, a marcação desses pontos, usando aí um capricho de escala, né? O desenho está ficando assim com senso de escala bem aproximado, mas tu pode fazer aí no teu rascunho simplesmente de uma forma mais despreocupada com isso, tá? Então aqui está o meu vértice 2. E aí de novo, ó, de 13,5 até 6,5, a distância, mais uma vez, são 3 unidades. Então eu preciso que a abscissa desse vértice seja 1,5, né? Fique no 1,5, já que a distância é 3, bem no meio é 1,5 para cada lado. Então aqui uma unidade mais meia, 1,5. Então 13,5 com mais 1,5, 5. Então o primeiro vértice no 0,5, aqui no 5. E eu vou construir também o terceiro triângulo. E aí o terceiro triângulo começa no ponto 8,2, o vértice é 8,2, então aqui 6,5, 7, aqui 8. Oito e 2, está aqui o vértice E. E esse 8 aqui ficou bem feio, aqui melhorou. Então esse 8 aqui é o vértice E. E o vértice F é 11,2. Então 8, 8,5 aqui, 9, 10, 11. Esse é o ponto F. É a terceira base aqui do terceiro triângulo. E aí mais uma vez, né, tenho de novo 3 unidades de tamanho aqui da base. Portanto, o vértice oposto a essa base fica bem no meio. Então, de novo, tenho a distância de 1,5. Então, 8 mais 1,5 vai dar no 9,5. Então, aqui, 9,5. Prolongo aqui, só para ter uma ideia mais ou menos, né? V3. Esses vértices V1, V2 e V3, na realidade eu estou chutando o Y deles, né? Porque não sei o Y. Eu só sei que a abscissa de cada vértice é bem no meio dos pontos que formam a base, né? Então o X é o X do ponto médio dos X da base. Então o X eu sei. Agora o Y, né, eu podia colocar esse ponto, esse vértice 1 mais lá em cima, o triângulo fica mais longo assim, ó. Ou poder colocá-lo mais achatado e colocar o vértice aqui, enfim. Então o Y não sei, mas o X eu sei, que é 0,5, 5 e 9,5. Ok? Então eu vou usar um raciocínio aqui, ó, que esse ponto médio aqui, vou chamar de M1, ele ficou formado por x igual a 0,5 e mais alguma coisa que não interessa. O ponto médio 2 tem como x o 5 e mais alguma coisa também que não interessa. E o ponto médio 3 tem como x 9,5 e mais alguma coisa que não interessa. Então ele quer o ponto médio, né, do 18º triângulo. Então é como se eu tivesse assim, eu tenho uma sequência que tem 0,5 no primeiro termo, 5 no segundo termo, 9,5 no terceiro termo e assim por diante.
E aí eu quero saber quem é o 18º termo. Porque o 18º termo será o quê? Será o x correspondente ao ponto médio da base do triângulo, que automaticamente, ou consiste, né, se corresponde ao x do vértice oposto a essa base. Ok? Bom, o que eu percebo aqui? 0,5 para 5 está aumentando 4,5. 5 para 9,5 está aumentando 4,5. Então, se eu seguir nessa lógica, aí, nessa regra, significa que eu tenho aí uma PA com razão igual 4,5. E aí o exercício está praticamente pronto, né? Na medida que eu vou empregar a forma do termo geral, o A18, 18º termo, é igual ao A1, primeiro termo, mais 17 razões. Lembrando que o número de razões é sempre um a menos da posição do termo ao qual me refiro. Se eu me refiro ao 18º termo, uso 17 razões. Se eu quisesse, por exemplo, o termo 32, aí seria A1 mais 31R. Ok? Bom, e aí é só terminar, né? O A18 é igual a 1, que é 0,5, mais 17 vezes a razão, que é 4,5. A18 igual a 0,5, mais, vou operar isso aqui, né? 17 vezes 4,5. 17 vezes 45, 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 5, 8 e 8, 16, 1, 7. Como aqui eu tenho 4,5, uma casa 76,5. E aí o 18º termo, 0,5 com 76,5, isso vai dar 77. Então o x aqui, o 18º x, será quem? Será o 77. Então será 77 e mais alguém. Então, como ele quer a abscissa, que é o x do vértice oposto à base do 18º triângulo, então letra E, 77. Ok? Então é isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.